Como alguém permanece centrado na quietude, quando podemos estar cercados e solicitados a nos envolver, mental e emocionalmente, com outras pessoas que não estão? Presumo que essa situação aconteça com você com bastante frequência, pois é claro que você está fazendo a pergunta. E é comum que as pessoas se encontrem em tais situações. Vamos supor então que esses são seres humanos dos quais você não pode facilmente ou não quer se separar, como membros da família ou colegas de trabalho. Com essas duas situações, são momentos em que você sente que quer continuar a interagir com essas pessoas ou tem que interagir com elas. Mas está ficando difícil porque pode haver toxicidade ou muita inconsciência, com egos lutando uns contra os outros. Então, vamos deixar de lado por um momento as manifestações mais extremas de tais situações. As situações, seja em família ou no trabalho, que são tão destrutivas e tóxicas que você é o único saudável e sensato. Em situações extremas como essa, seria sensato se afastar. Porém, muitas situações não chegam a esse extremo. Resta lidar com a inconsciência humana normal, não as formas extremas dela. Portanto, para lidar com a inconsciência humana normal, novamente, é essencial cultivar a autoconsciência, praticar a compaixão e estabelecer limites saudáveis. Isso nos ajuda a permanecer centrados na quietude, mesmo quando estamos cercados por influências negativas. Cuidado quando você está interagindo com pessoas. Perceba que você nem sempre pode ter sucesso em fazer isso. Mas a coisa mais importante é ver se você consegue provocar uma mudança na maneira como você aborda a situação e essas pessoas. A coisa mais importante em tais situações é o seu estado de consciência, e não o que quer que seja que eles estejam falando. Eles podem estar falando sobre isso ou aquilo, seja no trabalho ou se estiverem fofocando, ou talvez envolvidos em coisas emocionais do ego. Use isso como uma oportunidade para permanecer presente. E não é fácil. Você só pode intensificar sua presença quando está com pessoas inconscientes. Eu quero dizer, quando você está sentado sozinho em uma sala ou andando na natureza, estar presente não é tão difícil, especialmente na natureza que conduz a presença. Ou ficar sozinho em uma sala. Se você descobrir que realmente gosta de ficar sentado sozinho em uma sala, isso é ótimo, porque isso significa que você se sente confortável consigo mesmo. E você pode descobrir que realmente gosta de ficar sozinho. Não continuamente. Você ainda ama as pessoas, mas também adora ficar sozinho. Porque quando está sozinho, você pode sentir a presença da qual você é. A presença é muito simples, mas poderosa. E você sente que há uma quietude aí, e isso é adorável. Então, é claro, você sai do seu quarto e conhece outras pessoas, e você se perde, porque há uma grande atração gravitacional que a mente tem. E as pessoas sabem que elas são outras pessoas. Você está... Bem, não posso perguntar antes de continuar. Predominantemente, mais uma situação familiar no seu caso ou é uma situação de trabalho? Ou qual é a predominante? Eu diria, bem, obrigado por perguntar. São ambos, família e trabalho. Ocasionalmente são nossos problemas ou não, mas se apresentam como um desafio. O que é um desafio diário e contínuo e a inconsciência da cidade em que estou cercado. Então,
você saberá na quarta-feira, você sabe, começa a atingir o pico. E fica muito mais difícil para mim ficar fora da minha cabeça. Fica muito barulhento. Você pode sentir o campo de energia da cidade. Já no domingo, as coisas se tornam muito agradáveis. Quarta, quinta, sexta. Mas, bem, é assim, você sabe disso. Bem, antes de entrarmos em sua vida pessoal, eu não sei se você medita ou não, se faz alguma meditação formal. Muitas vezes as pessoas meditam e então algumas coisas perturbadoras acontecem enquanto elas meditam. De repente, aparece um barulho perturbador. Essa manhã eu estava sentado na minha sala de estar e, bem, hoje é quarta-feira, então eles fazem a jardinagem na quarta-feira, com sopradores de folhas que são extremamente barulhentos. Essa é a época do ano em que os sopradores de folhas estão em uso. Então, óbvio, o barulho veio. E eu estava tão em paz enquanto estava sentado lá, e de repente havia isso. Muitas vezes eu imediatamente sabia como transcender completamente, porque tem sido uma segunda natureza para mim agora. Mas, muitas vezes, tenho que dizer às pessoas como lidar com coisas perturbadoras como essas, especialmente quando estão tentando meditar. Então, isso acontece. E eu sempre digo, incorpore tudo o que surgir durante esse período em que está tentando meditar. Tudo o que surgir, faça parte da sua meditação. Em outras palavras, não resista a nada que surja. Não exija que nada que surja não surja. Nesse caso, até mesmo um ruído perturbador, como o de um soprador de folhas, é incorporado à sua meditação pela aceitação profunda do que é. Você não resiste. Você poderia ser capaz de praticar o mesmo na cidade, quando você sente o campo de energia. Eu quero dizer, você pode estar andando por aí, dirigindo, ou apenas estando em um apartamento ou no escritório. Pratique a entrega a essa energia que você sente. Então você poderá transcender essa energia específica. Senão, se você reagir a isso, ainda assim você tem sob o seu controle de uma forma que se poderia dizer que quando você reage à energia tóxica, você se torna parte da energia tóxica sem se saber disso. Então a única maneira que você pode se tornar livre, exceto se retirar e viver no campo, é através da rendição profunda, tão completamente. E isso pode ser uma prática espiritual. Como eu disse, exceto nos casos mais extremos, quando há violência ou toxicidade extraordinária, então, obviamente, você se remove. Caso contrário, se rende a algo que parece inaceitável e ainda assim você se rende. Você está totalmente bem com isso. De repente a energia tóxica da cidade, mas você acaba nem chamando mais de tóxico. Você apenas pode sentir isso e permitir-se sentir isso e dizer, ok, é isso que é. E você também pode reconhecê-lo como uma expressão da inconsciência humana até certo ponto, mas também sim, ainda é uma manifestação da vida em um determinado estágio evolutivo. E isso é o que você pode fazer. Então eu tive essa percepção há muitos e muitos anos.
Quando passei por uma mudança de consciência naquela época em que morava em Londres e tive que viajar todas as manhãs para trabalhar pelo metrô, que é o chamado metrô subterrâneo. Tem diferentes linhas e uma se chama, naquela época, bem, isso foi há décadas, não sei como é agora. Era aquela linha que eu tinha que pegar chamada Linha do Norte. A linha norte sempre foi considerada a pior de todas as linhas de metrô, porque tinha os atrasos mais longos e os vagões mais lotados. Você nunca consegue encontrar um assento, você tinha que se esforçar. Então havia longos intervalos e nenhum trem. As pessoas a chamavam de linha da miséria. E eu tinha que pegar aquela linha todas as manhãs, depois da minha mudança de consciência. Eu ainda era o mesmo. Entrei lá e me senti completamente em paz na linha norte, que antes era uma fonte de grande infelicidade. Muito tempo depois eu percebi que, na verdade, não estava reclamando mais de nada. Minha mente não estava mais dizendo nada sobre isso. Eu ainda podia sentir aquela energia. Mas foi eu que me permiti sentir isso. E ao me permitir sentir isso, houve uma transcendência disso. Isso é algo para praticar. E também, muitas vezes, no meio de algumas vezes em Londres, eu pegava um ônibus. Sempre sentava no nível superior do ônibus de 2 andares. Ficava no andar superior e ficava contemplando a cidade, fazendo as meditações mais tranquilas, contemplando a agitação da cidade enquanto estava sentado no andar superior do ônibus. Uau! Estava tudo tão tranquilo. Por que estava tão tranquilo? Todo mundo viu, todo mundo está estressado. A maioria das pessoas na cidade grande assim está estressada. A maioria das pessoas está estressada em qualquer lugar e ainda assim eu sentia uma paz tão pacífica que eu estava completamente bem com tudo. Isso parece ser a razão. Então é uma prática de rendição. E através da prática de rendição, você transcende. Agora, indo para pessoas que lidam com pessoas, indivíduos ou pequenos grupos de pessoas, membros da família, em qualquer situação, tanto quanto possível, lembre-se de que o ingrediente mais importante dessa situação é o estado de consciência que você traz para ela, e não o que quer que esteja sendo discutido. E veja que é um pouco... É como aceitar a maneira como as pessoas se comportam e reconhecer que só você pode aceitá-lo. Se você perceber que eles se comportam dessa maneira porque eles não podem fazer isso, eles não podem evitar, eles simplesmente não podem. Eles se comportam da maneira que se comportam porque ainda estão nas garras dessa inconsciência. Agora, você tem que ter cuidado com o ego. Quando você observa a inconsciência das pessoas e reconhece a sua inconsciência, e reconhece que é apenas o seu comportamento condicionado, é o ego que as faz, isso é um verdadeiro reconhecimento. Quando você tem esse verdadeiro reconhecimento, você precisa ter cuidado para que seu ego não volte. Não volte pelas portas do fundo, como eu já disse. E de repente você se sente muito superior a eles, porque qualquer senso de superioridade é uma identidade conceitual novamente.
Sim, é importante reconhecer que eles ainda estão nas garras dessa inconsciência. É um pouco como observar crianças. Você não viria crianças que fazem as coisas erradas ou quebram algo, elas não podem evitar. Uma criança de 3 anos de idade não pode. Se a criança de 3 anos derramar alguma coisa ou quebrar alguma coisa, ela não pode evitar. É assim que corresponde a isso. O estágio evolutivo como ser humano. E então, você não reclamaria sobre isso. Mas alguns pais fazem isso, se estiverem muito inconscientes. Eles ficam bravos com uma criança de 2 ou 3 anos quando quebra algo. Isso significa que você está realmente inconsciente. Mas tão capaz de aceitar o comportamento das pessoas e ver quando elas tomam muito cuidado com suas reações. Então fique o mais presente possível através da consciência da respiração. Ou ouça novamente quando você ouvir alguém. Quando medito, um medo extremo surge frequentemente na minha mente. E sinto que vou ser destruído ou desaparecer completamente. E por isso eu paro a meditação. Por causa do medo eu paro. Tenho tanto medo de continuar. Embora saiba intuitivamente que suportar o medo me aproximaria da iluminação. Como posso vencer esse medo? Sim, claro, o medo da pessoa, o senso personalizado de si mesmo, ou o ego, que pode se sentir ameaçado pela consciência crescente. E uma vez que você sabe que ainda pode meditar e permitir que o medo esteja lá, apenas quando você tenta fugir do medo, que realmente isso se torna um grande obstáculo. Mas se você pode estar com o medo, permita que o medo esteja lá, pois em um nível de energia pura, você tem de sentir o medo. Então você descobrirá que ele começa a se dissolver. É melhor do que não querer sentir. Permita-se sentir. Então esse é o começo da mudança. Se você sempre fugir disso, vai durar muito tempo e não há mudança. Há um livro chamado, eu acho que é Sinta o Medo e Faça Isso. De qualquer maneira ou algo assim. Mas é um conselho muito bom. Embora eu não queira dizer necessariamente aplicado a tudo. Mas permitir-se sentir que qualquer sentimento que vier faz parte do presente, do momento presente. Portanto, se o medo surgir, mas você também perceber o que é o medo criado por um pensamento, você saberá disso. Ou se o medo surge por si só, em uma situação particular, quando você fica parado, você tem medo do silêncio, você se sente desconfortável quando entra em uma sala e não há barulho. Algumas pessoas sentem isso. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis por natureza. Não é barulhento o suficiente. Então veja que pode ser que o medo surja quando você fica quieto e você medita. Então não está necessariamente associado com um pensamento, mas com o surgimento da consciência. E em vez de interrupções, de interromper sua meditação, o que acontece se eu continuar e transformar o medo em meditação? Medite no medo. Então, se você meditar, nada realmente pode perturbá-lo. O bom meditador incorpora tudo o que surge no momento presente na meditação.
incluindo o ruído mais irritante, que de repente começa do lado de fora, e de repente a mente diz: não posso meditar agora, preciso de quietude. Então você percebe. Talvez isso faça parte da meditação, e como isso se torna parte da meditação, ao permitir que esse momento seja, que é simplesmente abrir mão da resistência, permitir que seja o que for, o que vier de dentro, medo, ansiedade, você permita que isso aconteça, mas você tem que ter cuidado para que não se torne um pensamento. Porque no momento em que você é atraído de volta para o pensamento, esse é o fim da sua meditação. Você pode permitir que um pensamento esteja lá, mas para permitir que um pensamento seja. Aí isso implica que há alguma consciência por trás do pensamento. Então, você ainda está lá, se assim puder. É uma coisa maravilhosa. Você permite que o pensamento seja. Isso é muito diferente de ser atraído para o pensamento e segui-lo para onde ele quer levá-lo. É claro que esse é o fim de sua meditação, ou sua atenção plena, ou o que você quiser chamá-lo. Eu não uso atenção plena, como você sabe, porque não se trata de uma mente completa. E é por isso que evito a palavra mindfulness. Mas mindfulness é uma coisa adorável, é realmente a presença. Então você pode seguir um pensamento, ele te agarra, ele te pega toda a sua atenção e te puxa. Esse é um caminho. Ou você pode perceber que está surgindo um pensamento sobre o que seu ex-cônjuge fez há 5 anos atrás, enquanto está meditando. E você pode permitir que o pensamento surja e esteja ciente. E se você fizer isso em vez de ser puxado por ele, você descobrirá que ele surge rapidamente e desaparece. Então, torna-se muito como se você conhecesse o céu. Digamos que você tem um céu azul e as nuvens ocasionalmente apareçam. Então as nuvens são os pensamentos que surgem na mente. O céu azul, a vastidão desse espaço, é sua consciência. Assim, as nuvens não são um problema. Se dentro do contexto mais amplo da presença consciente, elas vêm e vão, e pode haver pensamentos que dizem coisas ridículas. Pode haver um pensamento sobre o que eu gostaria de comer. Uma torta de maçã. Agora eu realmente preciso comer aquela torta de maçã do meu primo. Podem aparecer as coisas mais absurdas para interromper sua meditação. Quando você imagina uma torta de maçã que está comendo, então você sabe que há o pensamento de torta de maçã, você permite que você não seja atraído pela torta de maçã, pelo pensamento. Ou mesmo, de repente, se você tem que se levantar e correr até a geladeira para ver se ainda tem uma torta de maçã, aí o pensamento surge. Você é o céu, que é a consciência. E o pensamento é o que vem à consciência. Agora, se mais e mais pensamentos vêm, ou se você segue um dos pensamentos da nuvem que flutua no espaço da consciência, um dos pensamentos da nuvem vem e de repente você vai. Ele agarra você e você o segue e a nuvem fica maior. Então atrai outras nuvens que correspondem a isso, e eles de repente vêm do nada.
E então você está em uma grande nuvem. Você ainda está sentado lá tentando meditar, mas você está realmente em uma grande nuvem de pensamento. E antes que você perceba, o céu inteiro está nublado, totalmente nublado. Agora, é claro, ainda há alguma luz brilhando através das nuvens, mas você não saberia mais de onde vem. Há alguma luz, é claro, que a consciência, o pensamento, não pode existir sem a consciência. O pensamento é uma manifestação da consciência. Então, há consciência que está por trás dos pensamentos. Mas você não conhece mais essa consciência diretamente. Apenas através do filtro dos pensamentos. Da mesma forma que você não conhece mais a luz do sol, exceto através do filtro das nuvens. A luz da consciência com a qual esta árvore aparece, a presença, a serenidade que é, como um plano de fundo daquilo que percepciona, o canto dos pássaros, árvores, flores, diferentes sons da natureza. Aparece a forma e há o espaço que permite a forma aparecer. É o espaço que você mesmo é, o espaço do agora, o espaço da consciência. A consciência una, a luz da consciência na qual a forma surge. Aqui, sentados, poderão sentir que em segundo plano há esta sala, esta voz, as formas e as cores, e em primeiro plano, aquilo que torna tudo isso possível existir. O ser, o que é antes de ser alguma coisa, é a vida única, a consciência única que você é sob a forma. Poderíamos dizer que você existe em duas dimensões, não forma e forma. Pratiquem essa experiência na natureza. A natureza não é um desafio, pois podemos estar presentes facilmente com a árvore ou com a flor. Os seres humanos, esses sim, são mais um desafio, porque eles nos empurram outra vez para a identificação com a forma, o pensamento e a ação. Esse desafio deve-se ao fato de que a maioria dos humanos é pensamento. São entidades de pensamento e querem que você contribua para o universo deles. Dê-me mais pensamento. Confirme que a minha história é importante e assim pode contar-me a sua. Vou fazer o mesmo por ti. Aqui à noite, na cama, quando se deita, poderá sentir a sua mente a querer arrastá-lo uma vez mais para pensar. Muito bem, tenho mais 1 ou 2 dias, ou o que for, para pensar sobre as coisas que tenho de fazer quando chegar em casa, pois eu vou ter de fazer isso, aquilo e aquele outro. E de repente se lembra, o agora é tudo que existe, esse momento. Onde está? É claro que não pode vê-lo, porém acontece às vezes que as suas percepções acordam. Sente a vida no seu corpo. Pode ficar deitado na sua cama sentindo a vida em si, que permeia o seu corpo de um modo muito sutil. Assim, não terá de pensar tanto, os seus pensamentos abrandarão. Apenas será um sentimento de uma presença alerta. Talvez possa ouvir alguns sons que provêm da natureza, e se por acaso for o companheiro do seu quarto a roncar, está bem também. É o que é. Continue sendo. Se tiver de se mudar de quarto, ou tiver de atirar-lhe alguma coisa, também está bem. A habilidade de entrar em ação não fica diminuída quando se rende. Somente significa que está rendido àquilo que é. Possa tentar ver se ele acorda ou atirar-lhe algo. Continua a roncar, tudo bem.
Vê que antes o que lhe criava frustração, aborrecimento, raiva, coisas que acontecem frequentemente na vida das pessoas, agora fazem simplesmente parte da atividade do momento presente. Cria, assim, um espaço à sua volta. Aceita. Isto é a base do presente. Digamos que começa a conhecer-se como o espaço à volta das coisas. Já não é a coisa em si, mas o espaço que permite que a coisa aconteça. E depois desapareça para outra surgir em sua substituição. Isto é o agora. O significado profundo do agora é o espaço no qual tudo acontece. É assim que o agora e você são a mesma coisa. E o poder do agora, a força, o poder da vida, do ser que você próprio é. Quando digo você próprio, é claro que não quero dizer aquele eu fictício da história ou do pensamento que se baseia na forma, mas o ser profundo que você é. Em última instância, trata-se da liberdade no mundo, pois ele tornar-se-á um lugar muito aprazível para si, deixando de ser frustrante a partir de agora. As coisas continuam a acontecer, dor e perdas, a morte continua a suceder, e é o que é. Há uma paz subjacente a essa paz, e é inseparável de quem você é. Vamos todos praticar esse fim de semana da única forma na qual podemos viver a nossa vida. Que, por sinal, não é a nossa vida. É simplesmente a vida nos vivendo, a vida a viver através de nós. Não temos uma vida porque não há o eu e a vida. Não é possível. Nós somos a vida. A única vida na qual muitas formas nascem e morrem continuamente. A única consciência, a única vida. Assim, a vida pode viver livremente através de si e pode florescer. Esse florescimento poderá também tomar uma forma como a criação ou permanecer apenas como uma emanação que vem através dessa forma. A essa emanação poderemos chamar amor. Não me refiro ao amor do ego que diz: quero-te, fique aqui, necessito de ti, te desejo. Ou melhor, me faça feliz, assina aqui nessa linha. Mas o verdadeiro amor, aquele que é o reconhecimento da unidade como emanação, e isso é o florescimento. Certamente serão os pássaros muito melhor professores do que eu. Com certeza estavam errados quando afirmaram que São Francisco dava suas preleções aos pássaros. É claro que era ele quem ouvia os pássaros, pois eles não precisavam de lições. Um som tão divino e que extraordinário equilíbrio entre a serenidade e o som. Esse pássaro sabe sobre equilíbrio. Há periodicamente um intervalo longo e depois o novo som vem da serenidade, sempre sendo fresco e novo. Nunca é uma repetição do último som. Por isso é tão espantoso. Isso que o rodeia seria o suficiente para ser o seu professor. De que é que precisa mais? O pássaro ensina o equilíbrio entre a forma e a não forma, que é a arte de viver. Viver nas duas dimensões, som e serenidade, forma e não forma, coisas e não coisidade. Nesse ensinamento, a dimensão de quietude da não forma é enfatizado porque a nossa civilização perdeu-se na forma dos pensamentos. Toda a civilização está perdida nessa dimensão das coisas, o que inclui o pensamento. É essa a razão pela qual há uma ênfase nesse ensinamento sobre o que está a faltar. O equilíbrio tem de se reestabelecer outra vez,
pois nenhuma civilização poderá sobreviver entre a forma e a não forma. Como toda gente já tem forma que chegue, é por isso que esse ensinamento não é baseado em novos conhecimentos ou fatos novos, interessantemente novos ou nova informação. O mundo está repleto disso. Pode manusear os diversos botões dos seus inúmeros aparelhos e obter informação. Está afogado em informação até que repara finalmente: para que é que isso serve? Mais disso irá salvar o mundo? Mais informação ou mais coisas? Iremos encontrar a plenitude da vida com mais coisas? Construir centros comerciais cada vez maiores? A forma outra vez? Ou vamos encontrar a nossa habilidade em pensar e analisar e resolver analiticamente os problemas que criamos pelo excesso de pensamento que tivemos previamente? Conforme Carl Jung afirmou, não poderá resolver um problema no mesmo nível da consciência com que o criou. Assim, o que criou o problema na nossa civilização foi o fato dos humanos terem perdido o contato com a dimensão da não-forma, ou como poderemos chamar, o espírito ou o sagrado, ou, caso ainda não esteja tão bem em desuso para si, Deus. Porém, não irei chamar-lhe isso. Segundo Jesus, o que poderás ganhar se te perdes a ti próprio, a tua alma? Ele já via a tendência do mundo, para onde esse estava a caminhar. A forma também inclui tempo e, consequentemente, não podemos negar que o tempo é, ou parece ser, mais real na superfície da vida, porque está em todo lado. No que diz respeito às formas, o tempo parece lhes fazer qualquer coisa. É estranho, visto que, gradualmente, tritura as formas, vai-as arredondando e vai lhes fazendo algo.